Ô, Guto, beleza, cara. E como que a Deep Learning, o Deep Learning, né? A Deep Learning ou Deep Learning entra nisso aí? É realmente um termo que hoje em dia a gente também vê muito, né? E que muitas vezes ele é usado de forma intercambiável com inteligência artificial ou com machine learning, né? O que não é. Né? Então é interessante a gente voltar um pouco lá em cima, daquele termo guarda-chuva, né? Que é inteligência artificial, né? Dentro dele a gente tem os campos, né? Que dividem processamento de linguagem natural, visão e o machine learning, né, o aprendizado de máquinas. Dentro do machine learning, a gente tem os três tipos de aprendizado, que são os aprendizados supervisionados, não supervisionados e o aprendizado por reforço. Né? E a gente tem o deep learning, que ele é o aprendizado profundo, que ele se baseia nas famosas redes neurais. Então, o deep learning, ele está lá embaixo nessa árvore, ele é um algoritmo de inteligência artificial que ele pode ser usado para os três tipos de aprendizado, tá? Vai depender de como você colocar o problema para a máquina, mas ele é baseado nas famosas redes neurais. As redes neurais são algoritmos de inteligência artificial, de aprendizado de máquinas, que tentam emular o funcionamento de um neurônio humano, né? Um neurônio do cérebro. Né? Então a gente coloca esses neurônios artificiais em várias camadas, em várias redes, e essas redes neurais, né, quando elas são muito profundas, quando elas possuem muitas camadas e muitos neurônios, elas são chamadas de deep learning. Então daí que vem o deep, então, né? Profundo por causa do número de camadas, né? O número de camadas da profundidade. Então ouviu rede neural pode associar a deep learning, porque são camadas profundas e isso deve gerar um absurdo geométrico no número de possibilidades de variações que o algoritmo consegue calcular, né, Guto? Você consegue abstrair de uma forma muito mais poderosa, né? Então, redes neurais são algoritmos, mas o deep learning são redes neurais com vários neurônios, com várias camadas de neurônios, vários elementos dentro dela. Como se fosse um algoritmo multidimensional, várias dimensões. Ele não conecta em 2D, se isso vai só aqui e aqui. Ele também tem a possibilidade numa terceira dimensão, quarta, quinta. Isso é muito interessante, porque essa questão de dimensões, a gente trabalha cada feature, ou cada característica que a gente coloca para a máquina aprender, é uma dimensão. Né? Então, se você coloca 1152 features, a máquina vai pensar em 1152 dimensões. Né? Então, você precisa de ter um algoritmo que seja capaz de chegar nesse nível de abstração. Né? Sim, conclui, sim. Quando eu falo de abstração, é muito interessante, eu sempre dou esse exemplo para poder simbolizar onde eu quero chegar com esse nível. Né? Então, se a gente pensar num garfo, né, uma foto de um garfo, né, você consegue discernir muito bem um garfo de um tridente, por exemplo, aquela arma dos deuses gregos e tudo mais. Né? Mas se você pegar pelo formato, pela morfologia do tridente do garfo, né, fica um pouco difícil de você fazer essa diferenciação. E mesmo dentro dos diversos garfos que existem garfos de madeira, existem garfos de metal, existem garfos com 2 dentes, com 3 dentes, com 4 dentes. Híbridos, madeira com metal. Exatamente. Mas o que é um garfo? Né? Se você pensar nisso, o conceito de garfo ele não está contido dentro daquelas dimensões geométricas de um garfo. Né? Mas você tem que abstrair o contexto para uma outra dimensão que você não vai conseguir ver, por exemplo, numa foto. Né? Então, para que você usa um garfo? Você usa um garfo para se alimentar, para comer. Né? Você não usa um tridente para comer. Você usa um garfo para comer. Que é um domínio, um reino completamente diferente, uma dimensão completamente diferente do que aquele formato. Né? Então, é isso que a gente faz quando a gente vê um garfo. A gente abstrai aquele formato para alguma dimensão que faz sentido para a gente, que é comer. E no Deep Learning a máquina começa a conseguir isso. Exatamente. Algoritmos anteriores não conseguiam fazer esse nível de abstração. Se tinha alguma abstração, por exemplo, você tem um algoritmo poderosíssimo que foi muito usado
em tarefas de machine learning até 2000, que era o SVM. O algoritmo continua sendo muito usado, é um algoritmo muito poderoso, mas que ele não consegue chegar no nível de abstração que uma rede neural profunda consegue chegar. Perfeito. Então, por isso que a gente tem visto hoje em dia com o Deep Learning, né, é um termo que começou a ser usado em 2012, então tem muito pouco tempo, né? Mas a partir do Deep Learning a gente começa a ver esses avanços todos que a gente está falando em inteligência artificial. Então é por isso que muitas vezes as pessoas confundem inteligência artificial com Deep Learning. Mas, na verdade, o Deep Learning é só uma das facetas do Machine Learning, que também, por si só, já é uma das facetas da inteligência artificial. E o carro autônomo, né, ele tenta fazer exatamente isso, né? Ele tenta conduzir um carro aprendendo por si só, né? E hoje em dia a gente já vê aí números que indicam que o carro autônomo é infinitamente mais seguro do que o humano conduzindo. E tem números sobre possibilidade de vidas salvas no trânsito, algo nesse sentido já? Estudos sobre isso? Eu não sei bem de cabeça, mas a rodagem, o número de acidentes por quilômetro ou milhas, né, porque eles fazem esses estudos nos Estados Unidos, por milhas rodadas é uma coisa impressionante, né? Enquanto você tem números, pouquíssimos números de acidentes com o carro autônomo, você tem milhares e milhões de acidentes com conduções humanas, quando você compara o quilômetro rodado, né? Ah, sim. Então, existe comparativo de quilômetro rodado humano, quilômetro rodado pela inteligência artificial, e pela inteligência artificial, apesar de um acidente sempre virar notícia, igual quando o avião cai, na verdade é 1 para 1000 ou 1 para 10 mil, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Depois eu vou procurar algo de milhões ou centenas de milhões. Centenas de milhões? Nossa, vale a pena a gente buscar depois esse dado específico, porque né, a Tesla já tem muitos carros aí rodando, já deve ter uma quantidade de dados interessante a ponto de dar para ter esses dados, né? E isso é uma coisa prática bem legal, e que, em vez de mostrar a máquina como assassina, igual o Exterminador do Futuro condicionou a maioria de nós, né, fãs aí dos filmes dos anos 90, 80, coloca ela como bonzinha, né, boazinha, né? Em vez de ser exterminadora, é salvadora de vidas.